Mas agora vamos falar de coisa boa. 7h08 aqui em Cuiabá. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de alegria aqui na Conte. Nós recebemos Dejane Arnold. Bom dia, Dejane. Bom dia, João Edson. Bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes aí por Mato Grosso inteiro, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho de agro hoje, sobre uma profissão do agro, João. Verdade, que bom. E eu gostei que vocês vieram sintonizadas. Para quem está nos vendo, né? Para quem está nos vendo, né, a nossa convidada, Liz Sueli Moraes, que vai ser apresentada pela Dejane, né, e a Dejane estão quase uniformizadas hoje. Elas não combinaram isso. Faz parte do astral do dia, né, Dejane? A gente está na moda, então, né? Verdade, moda, né? E bom gosto. Bom, verdade. Você já apresentou ela, a Liz Sueli Barco. Ela é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conselheira do CREA, engenheira agrônoma e também da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso. Você sabia que eu poderia ter sido uma engenheira agrônoma? Verdade? Pois é. Eu, quando iniciei jornalismo na UFMT, sim, meu irmão tem um agrônomo na família, tem sim, tio também, mas meu irmão é engenheiro agrônomo em Ipiranga do Norte e ele, a todo custo, queria que eu fizesse agronomia também. Né? Eu teria sido muito feliz também nessa profissão, viu, Liz? Mas aí eu escolhi o jornalismo, não fiquei longe do campo, continuo no jornalismo agro, né? Mas admiro muito essa profissão. Acompanhei toda a formação dele e a importância que tem o engenheiro agrônomo para a nossa agropecuária. E com detalhe, assim, eu falo uma questão de sentimento, né? Aquilo que você olha, muitas vezes não é aquilo que o mundo olha. Eu, assim, sempre fui fã do Globo Rural. Desde o tempo que a TV em casa era preto e branco, né? E para mim você é a mulher no Brasil que tem maior identidade com agro. Olha. Nem no Globo Rural conseguiu chegar a isso. Alguns homens do Globo Rural sim, né? Porque alguns ficaram há 30 anos apresentando. Sim. Mas assim, alguém que fala do agro, com a identidade do agro, que tem essa semelhança, eu não... É o sentimento meu, não sei universal o que as pessoas pensam, mas eu penso isso. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Então, a minha missão, meu propósito está sendo cumprido. Verdade. Liz, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite, né, de poder estar aqui falando um pouquinho da profissão de engenheiro agrônomo, né, e da atuação dele no mercado de trabalho e também um pouquinho sobre o sistema Confea, CREA e Mútua. Obrigada. Então, Liz, já fala pra gente as áreas de atuação. Muita gente vai pensar que o engenheiro agrônomo ele vai apenas cuidar dos cultivos na lavoura, mas a área de atuação é intensa, é ampla, envolve áreas de pesquisa, envolve até outras áreas que muitas vezes não há nem necessidade dele ir para o campo, né? Sim, hoje o profissional da engenharia agronômica ele está inserido em várias outras atuações. Muitas pessoas pensam que ele está apenas da porteira para dentro. E não, às vezes ele está da porteira para fora e ele também está dentro da área urbana. Ele pode atuar da parte de assessoria, na parte de consultoria, na parte de crédito rural dentro de uma instituição financeira, na parte de planejamento, perícias, na extensão rural. Ixi, é uma gama de atividades muito grande em que o engenheiro agrônomo pode estar desempenhando. E me chamou bastante a atenção um número alto, né, de profissionais e, claro, faz todo sentido, uma vez que nós estamos em Mato Grosso e há muito que se trabalhar aqui na área agronômica, mas são mais de 10.600 engenheiros agrônomos cadastrados aí no CREA, é isso? Sim, hoje no CREA Mato Grosso nós temos 10.600 e pouquinho engenheiros agrônomos registrados. Na realidade, quando você olha a modalidade agronomia, esse número ainda é um pouquinho maior, mas engenheiros agrônomos realmente são esse número. Só que isso não quer dizer que todos estejam atuando, né? E que todos eles estejam... Eles estão registrados no conselho, mas às vezes eles não estão regularizados para poder atuar dentro da sua profissão. E essa questão do registro no conselho, ela é obrigatória? Ela é obrigatória. Às vezes o acadêmico ele acha que ele sai da academia e ele já pode desenvolver a sua atividade, mas não. Isso é regulamentado por lei. A partir do momento que ele sai da academia, ele tem que fazer o seu registro. Caso contrário, aí que entra o CREA, ele estaria no exercício ilegal da profissão.
Então, quando ele sai da academia, ele é apenas um bacharel. A partir do momento que ele faz seu registro, ele se torna realmente engenheiro agrônomo. Então, ele precisa fazer o registro dentro do CREA. E o CREA também avalia e fiscaliza o profissional, né? Na atividade mesmo, no desenvolvimento da atividade. Então, essa é a principal função do CREA. Na realidade, ela é fiscalizatória e defender a sociedade do mau profissional, daquele profissional leigo, né? Então, ele vai numa empresa ou então numa propriedade para ver se aquele produtor tem algum profissional, se ele possui uma ART para aquela safra ou para aquele armazém, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é muito importante também. E então ele fiscaliza o exercício profissional e acaba, além de defender a sociedade, queira ou não queira, ele, de uma certa maneira, ele está agregando valor ao bom profissional. Liz, o requisito para requerer a carteira, quais são? É só o diploma de... Sim, a partir do momento que você formou, que a instituição de ensino está cadastrada dentro do CREA, em qualquer CREA do Brasil. A sua instituição, você pode ter formado fora de Mato Grosso, mas se essa instituição de ensino está cadastrada, só você apresentar sua documentação e aí você tem seu registro, sem problema algum. Eu estou perguntando isso porque, como eu venho da área da educação, esse é um detalhe muito importante que a Liz está colocando para quem vai iniciar. Quando você for iniciar uma faculdade, muitas vezes a privada, o cara paga, é muito comum pagarem faculdades cujo curso não está credenciado nem no MEC. Tá? Aí vai esbarrar na onde? Vai esbarrar depois, na hora que ele for tirar. Exatamente. Ele não consegue atuar. Então, muito importante, você vai fazer um curso de graduação, curso de especialização na área, porque tem gente que vende curso especial. Cuidado com essas coisas baratas. Um professor de qualidade não custa barato. E hoje muito online, né? Também, exatamente. Né? Nada contra, eu acho que isso... Se for regulamentado, tudo bem, tranquilo. Mas né? há necessidade de prestar atenção nesses registros mesmo. Sim. Eu queria chamar a atenção justamente para isso, como eu venho da área da educação, eu vejo o desespero de pessoas que muitas vezes pagam 4, 5 anos. Está na área de engenharia. As pessoas têm que lembrar que engenheiro é um criador. Engenharia significa isso, criador. Então, a pessoa que depois de formado vai ter iniciativa própria de pesquisa, tá? Não pode ser formado em qualquer local, né? Sim. Por isso existe a instituição para regulamentar. E sobre o mercado de trabalho, Liz, a gente vê esse número alto de pessoas cadastradas aqui, mas também a gente sabe que vem muitos profissionais de fora aí, né? A gente tem, até pegando o gancho das faculdades, a gente tem boas faculdades aqui que formam turmas todos os anos, e esses profissionais que formam, eles já têm mercado de trabalho garantido em Mato Grosso? Então, hoje eu vejo que o mercado de trabalho está extremamente aquecido, principalmente aqui no Mato Grosso, que nós somos referências mundial, né, na questão do agro. Maior produtor de soja, de milho, algodão. Mas o que ocorre? Quando o profissional sai, eu vejo que ele, às vezes, ele ainda não está apto a atuar. Porque o mercado hoje ele está extremamente competitivo e exigente. Porque o campo hoje ele é altamente tecnológico, não adianta. Então, dentro da academia, eu aconselho que o profissional já busque estágios, nem que não seja remunerado, busque aperfeiçoamento, conhecimento, né? Porque senão ele vai sentir isso, e aí, mesmo os nossos profissionais formados aqui, talvez ele vai sentir a concorrência com quem vem de fora. Porque hoje a exigência de qualificação e ela é constante. Sim. Isso para todas as áreas, né? Mas na agronomia ela está muito assim, está muito rápido, né? Se você for ver aí há 30 anos atrás, o que era Mato Grosso, né? Sim. E hoje como que está o campo. E isso não só de grandes produtores, até mesmo na agricultura familiar. As pessoas já têm essa consciência e buscam por uma tecnologia. Então, o profissional ele tem que estar qualificado. Liz, como é que está essa relação? Vou fazer uma comparação aqui para você, que é o seguinte. Na área da medicina e na área do direito, né? Eu fiquei 30 e poucos anos sendo professor do curso de Direito, então tem mais afinidade com isso. O que ocorre de alguns anos para cá? Com o surgimento do Google,
Dejane. O cara contrata um advogado, ou nós mesmos vamos no médico, e o médico, não vai nem no médico, ele pede um exame. A gente pega o exame. Antes de voltar no médico, você olha o palavrão que está lá, você corre no Google, então você já chega no médico com 500 perguntas, né? A relação do agricultor com o agrônomo, também está acontecendo isso? Ocorre. Ocorre sim, só que eu acho que ele já percebeu que às vezes não funcionam muito bem. Sim. E que ele precisa realmente de um profissional que analise aqueles laudos. A minha pergunta nessa questão é que você termina forçando que o profissional não tem apenas as respostas internas dele, tem que ter uma resposta didática, inclusive, para o seu paciente, no caso aí, no cliente, que é o... Que é o agricultor, né? Sim. Mas ele vê que às vezes, porque o que ocorre? Ele vai sentir no bolso. Sim. Se ele fizer uma coisa errada. Ele vai sentir no bolso. Ele vai sentir no bolso na hora de fazer uma aplicação de insumos na lavoura e ele gastar 30%, 40% mais do que se ele tivesse ou sem necessidade, análise do profissional, né? Sim. Porque o profissional, ele é qualificado para isso. Sim. E às vezes você joga lá no Google, você não vai ter exatamente o que você gostaria. E o Google não faz análise da terra, né? E existem programas que fazem. Fazem? Existe não alguns, sabia, tem? Existem alguns programas gratuitos que fazem. Sim. Só que não é assim, como que você vai interpretar aquilo? Às vezes ele não te interpreta 100% como deve ser. Mas não é só a questão de análise de terra, né? Sim. A gente tem outras questões, né, de insumos na aplicação, e ele também tem que ver hoje que a sustentabilidade, ela não é mais uma bandeira, ela é obrigatória. E ela tem que estar alinhada também com a preservação do meio ambiente. E isso influencia também. E uma outra questão, a pergunta até para vocês duas, né? O universo rural, a mulher sempre esteve presente no universo rural, mas ela nunca foi reconhecida muito no universo rural. O fato de ser uma agrônoma, né, e não um agrônomo, teve algum impacto quando isso começa a desenvolver? Ainda tem? Ou é tranquilo isso? João, quando eu formei, quando eu entrei na faculdade, nós éramos uma turma de 25 e eram 5 mulheres. Da minha turma eu saí, eu fui a única mulher que formou. Hoje eu vejo que tem um número bem maior de meninas, né, dentro da agronomia. Mas isso é uma preocupação em todas as engenharias, que são profissões extremamente masculinas ainda. A gente tem isso. Tanto é uma preocupação que o CONFEA, né, instituiu o CREA Mulher. E hoje em todos os CREAs existe uma comissão, eu faço parte dela, do CREA Mulher, que é justamente fomentar e tentar a gente fazer uma isonomia maior. Porque nós temos em torno de 40% das engenheiras que saem, isso eu falo em engenharia no geral, engenharia civil, geociências, agronomia, são mulheres. Mas apenas 15% delas estão inscritas no sistema. Então, a gente queria saber onde está, né? E aqui no Mato Grosso, com a questão das engenheiras agrônomas, não é muito diferente. Eu estava conversando com a Dejane, eu faço parte do CREA, eu estou como conselheira pela Associação dos Engenheiros Agrônomos e na Câmara de Agronomia nós temos 14 conselheiros. Eu sou a única mulher. Então, ainda... Sim, impacta. Universo masculino ainda. E não só a agronomia, a veterinária também, né? Também tem essa questão, né? E a gente vê também uma necessidade que muitas propriedades já estão se adequando até para trazer funcionários da área técnica para atuar e a necessidade em alguns casos de alojamento, de ficar na fazenda. E que isso está sendo montado de forma separada também para acomodar e, claro, dar toda essa segurança às mulheres. Sim. Eu até estava conversando uma vez com o coordenador de um curso de agronomia aqui, e ele estava falando que há um tempo atrás existia muito casos de assédios relatados com as profissionais, né, que iriam fazer estágio. Hoje já, graças a Deus, está mudando essa realidade. Eu espero que mude ainda mais. Precisa avançar muito, mas é uma questão que realmente o produtor rural que tem aí a sua propriedade e que aloja, né, os funcionários, fique atento nessa questão. Existem excelentes profissionais e há necessidade de abrigá-las de uma forma diferente, acolhê-las, né, de uma forma diferente na propriedade. Sim. A Andressa da Torre, lá de Santa Terezinha, tem uma pergunta interessante aí, Dejane, sobre a filha dela, né? Minha filha, ela tem vontade de fazer agronomia, mas muitos já falaram para ela que já tem muito agrônomo e que é para ela procurar outra profissão.
mas esse é o desejo dela. Qual o conselho que a senhora poderia dar para ela? Se ela tem esse anseio e ela gosta, que faça agronomia, porque o que vai e que se aperfeiçoe. Sim. Porque eu acho que o que vai fazer a diferença realmente é ela buscar o conhecimento, o aperfeiçoamento, e o bom profissional sempre tem um mercado de trabalho garantido. Não falta. É você quem vai ditar aonde que você vai trabalhar, como você vai fazer, porque não de repente você faz uma outra profissão e não é aquilo que você quer e você não vai ser bem sucedido, né? Eu acho que nessa linha, Andressa, primeiro, veja a qualidade da faculdade. Isso é essencial, né? Também. E faça o curso com afinco. Profissões que está cheio de vaga no mercado, tem gente formada naquela área fazendo outra atividade porque não tem competência para exercer, apesar de ter o diploma. Então, o conhecimento, não existe limite quando você tem conhecimento, você entra em qualquer espaço. E como a Alice colocou no começo, o profissional formado na engenharia agronômica, ele pode atuar até na área financeira, montando projetos. Ele tem o conhecimento da terra, o conhecimento ali que a base da faculdade te dá, e ele pode atuar em diferentes áreas, né? Não mesmo lá dentro, né, da propriedade rural. Sim, porque a academia você passa pela área de exatas, humanas, biológicas, ela pode, de repente, prestar um concurso público, né, passar para a defesa vegetal, sanitária, ela pode ir para a área de pesquisa. Pode ser professora pode ser frente, professora, né? Área acadêmica. É muito grande. E lá dentro ela vai descobrir o espaço dela. Exatamente. Bom, eu quero também questionar sobre o congresso. É um congresso que está rodando o Estado, levando conhecimento aos profissionais, é isso? Sim. O CNP, que é o Congresso Estadual dos Profissionais, é um congresso que ele ocorre dentro do sistema Confea, CREA Mútua, a cada 3 anos, né? E esse ano o Mato Grosso está com o desafio de percorrer os 25 municípios, já está rodando. Nesse congresso, a gente busca ouvir os profissionais para que ele possa... É o momento que ele tem para apresentar propostas, né, discussões, para mudar alguma coisa que ele está descontente dentro do sistema, alguma normativa, né? Dentro desses congressos saem propostas, aí é eleito um delegado, e aí nós vamos ter um encontro aqui em Cuiabá no dia 18 de agosto, e essas propostas, algumas delas vão ser escolhidas e é apresentada no Congresso Nacional, no CNP, que vai ocorrer esse ano em Goiânia, em outubro, de 6 a 8 de outubro. E lá é apresentadas as propostas dos 27 CREAs de todas as unidades da federação. Então é um momento de reunir ideias aí, né, para... E fazer propostas. E melhorar também a atividade. O sistema, sim. Ok, Liz, eu agradeço muito a sua presença aqui. É bastante esclarecedor trazer a atuação do Conselho também para melhorar a atuação desse profissional, e que é um profissional tão importante e fundamental. Se a gente analisar hoje o desenvolvimento da agricultura em Mato Grosso, da agropecuária como um todo, porque a pecuária também tem atuação do agrônomo, a gente sabe que a atividade da engenharia agronômica foi muito importante. Muitos engenheiros que estiveram aqui, que trouxeram soluções, que trouxeram pesquisas para que esse cerrado se desenvolvesse na produção de grãos, de pluma, da produção também de carne na pecuária. Então é fundamental, e eu deixo aí os parabéns aos agrônomos que estão aí. Muitos estão se deslocando agora, hein, de uma fazenda a outra, estão indo para a atividade e estão nos ouvindo. Agrônomo acorda cedo, né? Acorda cedo. Acorda cedo. É verdade. Não, e Dejane, acho que é bom assim a gente destacar, né? Hoje, quando a gente olha para a economia, tudo que aconteceu, Mato Grosso principalmente, né, essa explosão da questão econômica, produção de alimento, tá? Nada disso seria possível se nós continuássemos sem a pesquisa, sem o avanço tecnológico, uma série de coisas. Mas antes do avanço, lembrar que sempre a gente fala de tecnologia, mas a tecnologia é ferramenta. E a ferramenta na mão de quem não pesquisa, quem não treina com ela, quem não lida com ela, não leva a lugar nenhum. Eu vou além, a tecnologia na mão de quem não está ali de olho, porque muitas vezes é esse profissional, quase sempre, o produtor junto com o engenheiro agrônomo, que eles percorrem talhão por talhão da área, e eles
estão de olho no surgimento de uma lagarta, Sim. de um outro inseto, de uma doença, que pode ser um problema de economia para a região inteira e aí trazer um prejuízo. Então, é esse olhar do profissional também, o empenho diário, né? E só colocar que, a nível de curiosidade, a profissão de engenheiro agrônoma, ela foi a primeira a ser reconhecida no país. Sim. Isso lá na Era Vargas, né, em 33. Isso. No movimento trabalhista, né, da Era Sim. Vargas entrou. Foram 3 profissões. Na realidade, as engenharias como todo, né? Isso. As 3 estão no campo da engenharia. Então, o profissional engenheiro agrônomo, ele tem um papel, assim, essencial em tudo que está ocorrendo e que ocorreu principalmente esse boom aqui no Mato Grosso. E hoje com a atualização, né, porque eu tenho eu acho extremamente importante o ativismo, porque ele é uma notícia, ele alerta, mas eu tenho problema com o ativista, que ele termina cegando, imaginando que se eu arrumar aquilo, o mundo vai se consertar só através que não existe tantas outras atividades em relação a isso. Eu vejo a engenharia agrônoma como o grau da consciência exata, entender entre o ativismo, a notícia daquilo que precisa ser consertado e o verdadeiro remédio. Senão o nosso remédio é matar, né? Aquele problema, a vaca tem carrapato, mata a vaca que não vai ter mais carrapato, né? E esse não é o pode desafio, ser. né? Esse é o grande desafio, né? Fazer a vaca sobreviver sem carrapato. Eu também quero render aqui minhas homenagens para todo mundo que está nos ouvindo, lembrar que o alimento que chega na sua casa, né? Ah, mas fui eu que tirei da horta. Não estou falando só desse aí, estou falando de todos os alimentos que você tem, de uma série de coisas. Ela passou por algum engenheiro agrônomo em algum lugar que pesquisou, que estudou, que trabalhou aquilo, que melhorou geneticamente aquilo, que melhorou o produto para chegar na sua casa, né? Eu agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que precisar, assim como o Conselho, né, o CREA está sempre à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Dejane, para não ficar com tanta saudade, a gente vai ouvir você na madrugada. Exatamente, de terça a sexta, a partir de 5h20 da manhã, para todo o estado. Tem o Bom Dia Agro com as informações do campo e a gente vira e mexe também, tem os profissionais, agrônomos, veterinários, trazendo informação que pode melhorar a vida e a renda da pequena propriedade, da média propriedade. É importante a gente levar essa informação também para quem nos ouve.